Filipenses, capítulo 4. Nós estaremos lendo 20 versículos, então os irmãos não precisam estar em pé, assentados mesmo. Acompanhe a leitura comigo. A versão que eu lerei não é a ARA, revista e atualizada. Contudo, apesar da diferença das palavras, a semântica, o sentido é o mesmo, tá bom? Mas fiquem tranquilos, porque o sermão é montado sobre a revista atualizada, então não vai ter discrepância alguma. Além do mais, há um motivo para você manter a tua Bíblia aberta, é que, embora o nosso sermão se baseará especificamente no versículo 7, que diz: "E a paz de Deus que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente ou alma em Cristo Jesus." Toda a tônica, toda a ideia, como termina o capítulo 4, não se dá sem que a gente tenha um conhecimento do capítulo 1, capítulo 2, o 3 e, evidentemente, o 4 em questão. Então, faremos citações de algumas passagens, de toda a epístola, que seria interessante que você visse, acompanhasse, do que está sendo dito. Nenhum versículo nas Escrituras, e nesse caso específico, nessa epístola paulina, é isolado. Há um motivo e uma razão e um lugar a qual ele pertence. Então, a nossa reflexão dessa noite se baseia no versículo 7, de modo que o que há a ser aplicado em nossos corações, esse versículo 7, ele se ramifica por todo o capítulo 4 e, evidentemente, já vem de uma longa exposição do apóstolo Paulo a esses crentes da igreja de Filipe, ou da região de Filipe. Tudo bem? O título da nossa mensagem é Mente e Coração Guardados. A tônica sobre a ansiedade. Contudo, nós nos basearemos em 3 ordenanças de Paulo sobre como lidar com essa ansiedade. Então, a importância da gente ficar com a nossa Bíblia aberta. Tudo bem? Diz-nos assim a palavra de Deus, Filipenses 4. "Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei assim, firmes no Senhor, amados. Suplico a Evódia e a Síntique que entrem em acordo no Senhor. Peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, pois trabalharam comigo no Evangelho, junto com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio da oração e súplica com ações de graça. A paz de Deus, que ultrapassa nosso entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Alegro-me muito no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, estáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontro. Sei passar necessidade,
e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em participar da minha aflição. Sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo quanto a dar e receber, mas somente vós. Pois, enquanto eu ainda estava em Tessalônica, supriste as minhas necessidades, não só uma vez, mas duas. Não que eu procure doações, mas procuro o fruto que amplie o vosso crédito. Mas tenho tudo, até em excesso, tenho amplos suprimentos. Depois que recebi de Epafrodito, o que enviaste como aroma suave e como sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá as vossas necessidades segundo a sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, nós lemos a Tua palavra. Ela é a nossa bússola. Ela é a Tua voz, mais do que qualquer experiência nossa, a nos guiar neste mundo. Nessa hora, nós pedimos a Ti, ó Santa Trindade, que trabalhe em nosso coração, na vida da Tua igreja. Fala conosco, uma vez mais, de modo inconfundível. Que essa paz que sentimos nesse falso silêncio dessa noite seja duradoura e verdadeira por causa do clamor de Cristo Jesus naquele dia na cruz, quando disse: está consumado. Ali, o nosso Senhor silenciou a voz da morte. Ali o Senhor venceu-nos e derrotou-nos. Ali o Senhor provou ao mundo criado que todas as coisas, até a mais cruel morte, está sob o seu domínio. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Mente e coração guardados. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. São na mente e no coração que residem combates, conflitos, lutas, não é? E parte desses conflitos, lutas, que são travados na nossa mente e no nosso coração, está a ansiedade. Quem aqui nunca passou por uma crise de ansiedade? Uma insônia? Quem aqui nunca percebeu o quanto um minuto pode durar uma eternidade quando se está preocupado com o dinheiro que não tem para pagar a conta, com o desemprego, com o coração apertado, garganta estrangulando a alma, e conforme um dos meus pacientes dizia sobre a ansiedade, é como se a morte estivesse ao lado e você pedindo para ela te levar e ela sorridente diz: eu não posso. É horrível, não é assim? Contudo, a ansiedade não é de todo pecado. Há aquela ansiedade natural, uma desordem orgânica, química, transformações químicas no nosso organismo. Mas há aquela que é fruto de um excesso de zelo pessoal. Aquela que Jesus ordena aos seus discípulos para que não a tenha, para que não ande com ela. Uma completa ignorância da ação divina. Aquela que Dom Beck, em um de seus livros, associa à murmuração, que é o mesmo que dizer que Deus não sabe o que está fazendo. Essa ansiedade incrédula,
exigente, pidoncha, que nunca se satisfaz, está sempre dizendo que eu ou você sabe se cuidar melhor do que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que cuida dos passarinhos e das flores. Ela é incrédula. Por isso Paulo assegura aos crentes que esses têm a paz de Deus e o Deus da paz. Paulo faz um trocadilho com o versículo 7 e o versículo 9. Porque conhecedor da anatomia da alma humana, vivenciando as lutas do dia a dia, tal qual eu e você, sabia que muitas vezes em ansiedade, em nossas orações, nós pedimos a Deus a sua paz, mas pouco queremos dele, dele como a paz. Então Paulo nesse trocadilho diz que a paz de Deus guardará a mente e o coração. E depois diz que o Deus da paz estará conosco, como quem quer dizer que é impossível ter a paz de Deus quando rejeitamos ao Deus da paz. Doutra feita, aquele que tem o Deus da paz, evidentemente terá no coração a paz de Deus. E por paz de Deus no coração, tendo o Deus da paz, não significa muitas vezes não andar preocupado, porque essa é a nossa natureza, não se desesperar. Às vezes se pegar naquelas orações extremamente teologia da prosperidade. Sou teu servo, Senhor, e sou fiel, resolvo o meu problema, não é assim? Fala, meu Deus, que oração! Eu sou um crente, como eu posso orar assim? Paulo sabe, Paulo conhece. Então, não nos esqueçamos de que Paulo já abordara anteriormente como um verdadeiro cidadão do céu deveria andar. Capítulo 3, versículo 17 a 20, Paulo descreve como que esses irmãos deveriam se comportar, como que o cidadão do céu deve se comportar nessa terra. Você age como um cidadão do céu, segundo Paulo, focalizando seus pensamentos em coisas espirituais, ao invés de coisas terrenas, capítulo 3, versículo 20. Os crentes de Filipe, região da Macedônia, provavelmente o sul da Macedônia, além de sofrerem com a doença de Epafrodito, quem Paulo tinha enviado para falar da sua situação, além da doença e da notícia recebida sobre as cadeias de Paulo, Paulo há um bom tempo já preso, esses irmãos estão em sofrimento, preocupados, meu Deus, Epafrodito está doente. Paulo disse também nessa epístola que quase se desesperou por causa de Epafrodito, teve medo da solidão. O grande homem de Deus tem medo de ficar sozinho, tem medo de Deus levar Epafrodito e ora por ele. Agora esses irmãos, sabendo da enfermidade de Epafrodito, sabendo da prisão do apóstolo Paulo, têm medo, estão sozinhos. Pensem como vão se virar nessa cidade de aproximadamente 230 mil habitantes, naquela época enorme, colônia do Império Romano, que bondosamente servia a sua população romana, colocando no topo dos postes da cidade, de onde vem todo o caminho, chega em Roma, os irmãos, os cristãos, incendiavam esses irmãos para que iluminassem a rua durante a noite. Então esses irmãos, assustados, temendo, provavelmente ansiosos, precisam de um consolo, precisam entender o que está acontecendo com Epafrodito, sobre o aprisionamento de Paulo, pois o próprio Paulo diz no capítulo 1, que esses irmãos não deveriam se incomodar com aqueles que maldiziam o ministério deste homem. Paulo mostra esses irmãos no que deveriam focar, qual deveria ser a preocupação deles. Paulo diz, contanto que o evangelho
seja pregado. E é interessante como que Paulo dá vivacidade, dá poder ao evangelho de Cristo, ao evangelho de Deus. Paulo diz que ele está preso, mas o evangelho está solto. Paulo vem encaminhando os olhares desses irmãos nessa grande cidade, sob risco, sob perigo, para o evangelho, para Cristo. Como quer dizer, vossos corações estarão tranquilos e seguros, não em mim, não em Epafrodito, não em Timóteo, mas no evangelho de Cristo. Então, esses irmãos, com todos os sofrimentos e perseguições que assolavam a igreja, tão amada pelo apóstolo, estavam ou seriam tentados a desistirem e a viverem de modo a não demonstrar a sua fé. Tanto que no capítulo 4, versículo 1, Paulo diz assim: irmãos amados e queridos, minha alegria e coroa, permaneçam firmes no Senhor. Paulo tira a atenção dos irmãos toda de si. No versículo 1 ele diz: permaneçam firmes no Senhor. A nota, o tom, o peso dessa mensagem cai no Senhor, conforme o capítulo 2. É em Cristo. Esses irmãos devem estar firmes no Senhor. Esses irmãos, em meio a perseguições e lutas, encontrariam alegria igualmente em quem? Alegrai-vos no Senhor. E a urgência da repetição: outra vez vos digo, alegrai-vos. O comentário Moody alude muito bem o contexto ao explicar que a hostilidade do paganismo, capítulo 1, versículo 28, poderia produzir ansiedade. Essa devia ser dispersa através da oração. Por isso que imediatamente após Paulo dizer, alegrai-vos no Senhor, ele ordena a esses irmãos que não andem ansiosos. Porque estranhamente, a alegria do cristão se mantém em pé, apesar da luta. Ela permanece, apesar do medo. Ela continua presente na mente e no coração dos crentes, apesar das tribulações. Então, o comentário encerra essa parte dizendo: ter cuidado é uma virtude, mas fomentar o cuidado é pecado. Portanto, nas lutas e tribulações, como deve agir o verdadeiro cristão, o cidadão do céu? Ele se entrega ao excesso de cuidado, ele põe o seu coração nas coisas passageiras, ele viverá como se não tivesse alegria verdadeira. Paulo indica a ação do crente, versículo 4 do capítulo 4, alegrai-vos no Senhor. Como nota predominante nessa carta, Paulo ordena a alegria direta e indiretamente cerca de 14 vezes. Ora, se Paulo fomenta cerca de 14 vezes a alegria, isso significa que a ansiedade no coração desses irmãos estava fazendo o quê? Provavelmente, assoprando para longe a alegria desses irmãos. Paulo está preso. Se Paulo está preso, Epafrodito está doente. O que será da gente? Mas, irmãos, por que ordenar a alegria tantas vezes? Porque é fato que a preocupação rouba-nos a alegria. É fato. Assim, Paulo segue com as orientações para que a alegria do Senhor esteja sempre presente no coração e na mente desses irmãos, apesar das circunstâncias. E aqui é uma verdade a qual devemos guardar em nosso coração. Pois assim como esses irmãos da cidade de Filipos, que mesmo
conhecendo o apóstolo, mesmo vendo o que Deus fazia através deste homem, sentiam-se compelidos a agirem por si, a fugir, a abandonar, a andar ansiosos. O crente só descansa quando encontra em Cristo a paz de Deus e o Deus de paz. Temos aqui exatamente esse trocadilho de Paulo. Como quem quer dizer, o descanso do crente se encontra quando no Deus da paz o crente desfruta da paz de Deus. O contrário não dá certo. Você não terá a paz de Deus se não tiver o Deus da paz. Somente em Cristo o crente terá a mente e o coração guardados de ansiedades impróprias. Como encontrar esse descanso? Amanhã é segunda. Talvez você está feliz porque o dia de pagar a conta era no domingo, mas domingo você não precisa pagar, né? Então você tem que pagar amanhã. Você estendeu a sua ansiedade mais um dia, que maravilha. Talvez algo te angustia. Talvez a ansiedade que você não sabe de onde vem. Talvez seja uma ansiedade neurológica, física, e procure um profissional. Mas talvez seja essa incrédula, essa que te fustiga a alma, que te faz duvidar do cuidado de Deus, que te faz orar o Pai Nosso, quando diz o pão de cada dia nos dai hoje, já pedindo, Deus, me dá o pão da manhã só para eu dormir tranquilo. Me dê hoje o pão da manhã. Quer segurar os 2 pães, conforme Êxodo 16. Queremos armazenar fruto de incredulidade e de uma ansiedade que nos leva a lugar algum. Há 3 ordens de Paulo às almas ansiosas, que faríamos bem, seríamos sábios em guardar e levar conosco. Primeiro, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica, com ação de graças. Qual a primeira ordem divina? Qual a primeira ordem de Paulo aos crentes de Filipos que estavam ansiosos? E a nós hoje? Apresentar a Deus todas as coisas em oração. Algo simples, não é? Orar. Mas como ora um crente ansioso? O que entrega a Deus o crente ansioso? O que o crente leva no bolso do coração quando termina a oração? O que lhe passa na mente quando ele está orando, dizendo, meu Deus, abençoa o Zezinho, que ele não me cobre amanhã. Meu Deus, essa doença, o que será de mim? E veja, são preocupações justificáveis, não é? Agora, quando, no tecer das nossas elaborações, quando 00:42 acordamos desesperados, e quando vamos orar forçados, porque no outro dia o bicho vai pegar, o Zezinho, o irmãozinho franzino, pequenininho, vira o bicho quando devem a ele. Ele não vai me perdoar. Ele vai acabar comigo. Meu Deus, depois eu ainda tenho que pagar aquilo, tenho que fazer aquilo. Meu dinheiro não está dando. Eu já falei para essa mulher também trabalhar. Esse menino está comigo e só sabe estudar. Tem que... Aí começa, a gente tem que dar um jeito. Esse dinheiro tem que vir de algum lugar. Essa minha vida, meu Deus, que vida é essa? Cadê a providência do Senhor? E começa. Senhor, mas eu estou orando. 2:42 da manhã. Aliás, era 00:42, né? Viu? Ansioso, a gente vai até 2:42 murmurando. Geralmente a murmuração segue aos ansiosos, junto com a incredulidade. Por isso Paulo diz, todas as coisas diante de Deus
em oração. Como que Paulo diz isso? Não andeis ansiosos com coisa alguma. Se Paulo diz coisa alguma, ele está dizendo o quê? Apresentem a Deus em oração todas as coisas. Nada é insignificante diante de Deus em oração. Mesmo porque a maioria das nossas ansiedades, da nossa insônia, é risível. Nós rimos, temos vergonha no dia seguinte. Os estudiosos dizem que 89% da nossa ansiedade é desfeita no dia seguinte. É invenção, é mentira, não existe nada daquela preocupação. Nada. É ínfimo aquilo que realmente deveríamos nos preocupar. Não é à toa que Jesus subsume, faz uma síntese do que realmente importa na vida numa escala de valor. Nós deveríamos buscar em primeiro lugar o reino dos céus, porque o que mais nos importa nessa vida é Cristo, é o pão de cada dia, conforme uma vez me humilhou o Dr. Shedd em seu comentário, quando ele diz que o pão nosso de cada dia não é simplesmente o pãozinho, é o próprio Cristo, uma vez que à frente do versículo 33 do capítulo 6 de Mateus, Jesus diz, portanto não andeis ansiosos por coisa alguma. É isso que Paulo está usando aqui, ele está recorrendo a essa passagem de Jesus. Não vos preocupeis com o quê? Com o que haveis de vestir. Por quê? Numa ordem lógica, a lógica de Deus ao criar o mundo do nada, ao criar os animais com couro, ao criar os vegetais que nos sustentam, ao fazer o trigo e o milho, toda a natureza, Gênesis nos dá conta que o mundo foi feito para a glória de Deus, e todo o prazer que Deus tem nessa criação, não descarta o cuidado para com os homens. Então Jesus diz que a necessidade continua básica, o que vestir e o que comer. Ora, as vestes não são feitas para o corpo, o alimento não é feito para o corpo, por que andais ansiosos? Buscai então, em primeiro lugar, o reino de Deus. Por isso Paulo diz, coisa alguma, e em tudo as nossas orações devem ser conhecidas diante de Deus, com petições. É claro que o apóstolo não insinua que crentes não andam ansiosos automaticamente. Caso fosse ao dizer não andeis ansiosos por coisa alguma, Paulo não completaria a ideia dizendo, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. É interessante como que coisa alguma pode se tornar um tudo capaz de nos roubar a paz e nos levar a uma ansiedade em demasia. Não é assim? Às vezes é uma coisinha, algo pequeno, e não entendemos por que aquilo não nos dá paz. Não oramos em paz, e nós ficamos ruminando aquilo, para descobrir que no outro dia, não era algo tão grave assim. Então Paulo diz, não andeis ansiosos, porém, ou pelo contrário, e aqui o porém muda tudo, o porém expressa nitidamente o contraste entre o pensamento e o coração do crente, mostrando que podem ser mudados, vencidos pela realidade. Quando as necessidades que nos levam à ansiedade são colocadas diante de Deus, assume uma dimensão real e não imaginária do nosso coração. Nós passamos a interpretar os problemas e o mundo exatamente a partir dos olhos de Deus. A ansiedade tem o poder de inverter a lógica divina e fazer-nos sofrer, negando o
quanto Deus é perfeito em tudo quanto fez, o quanto Deus é gracioso em dar-nos tudo quanto prometeu. Elas saíram, essas necessidades de nossas mãos, em oração, e passam então a descansarem nas mãos de Deus. Por isso, 1 de Pedro 5, versículo 7 diz que deveríamos lançar sobre Deus algumas de nossas ansiedades, não é isso? Lançai sobre Deus algumas das suas ansiedades. Não, lançando sobre Deus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Então, nessa oração aqui, que devemos lançar sobre Deus, que devemos apresentar a Deus tudo, Paulo elenca, Paulo constrói como funciona essa oração. E ele divide em 3 partes, sendo a primeira o seguinte: a própria oração. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam os vossos pedidos ou as vossas orações plenamente conhecidas diante de Deus. Então Paulo fala da oração, depois fala da súplica, que é diferente da oração, embora esteja contida na oração, e depois fala das ações de graças. Quando Paulo diz as vossas orações conhecidas diante de Deus, ele está falando dessa elevação do nosso coração a Deus. Aquele desejo de comunhão, de elo, de pertencimento e como filhos ligados a Deus. Claro, apresentando as nossas necessidades, evidentemente. Mas aqui então Paulo coloca, olha, diante de Deus estejam as vossas orações. As vossas necessidades. Em oração, apresentem a Deus. Diga o que lhes falta, o que lhes causa ansiedade, o que lhes rouba a paz. Aí depois ele diz, e súplica. O que quer dizer essa súplica? O que leva um ansioso a orar? Paulo tem em mente o ansioso, que dobra os joelhos em oração, pedindo a Deus o que necessita. Mas o ansioso tem urgência do socorro de Deus. O ansioso quer os sinais de Deus. Ele quer a paz de Deus. Não é isso? E como que ele tem a paz de Deus? Ora, meus irmãos, qualquer um que está diante de Deus em oração, o crente em oração, sabe-se um escravo, um servo, que pede a Deus com clamor incessante, clamando por misericórdia, por piedade, tendo claro diante de si, que qualquer coisa que receba de Deus, lhe é dado por misericórdia e por total graça. Súplica, portanto, é a apresentação da nossa carência e necessidade a Deus. O crente se apresenta a Deus, dizendo, misericórdia de mim, ó Deus, miséria, córdia, cardia, coração, miséria do coração. Veja, Senhor, como eu sou chacoalhado de um lado para o outro. Veja como que a roupa que se acaba e rasga, me perturba a alma que é imortal. Veja como que a falta do alimento é capaz de substituir a minha fome e sede eterna, que o Senhor já me prometeu saciar por toda a eternidade. Veja como eu não sei usar bem a roupa que o Senhor me dá. Veja como eu não sei saborear aquela costela deliciosa, né? Veja como eu busco mais e mais e mais por essas coisas, dando primazia a elas, criticando a ti, a tal ponto de achar que se eu trabalhar muito, acordar cedo, dormir tarde, abandonar a família, abandonar a esposa, os filhos, os amigos, eu deleitar-me em mim, no meu esforço e menos em ti, eu terei paz. Veja, ó Deus,
como que eu quero a tua paz nessa luta de amor e ódio contigo. Quero a tua paz, mas rejeito a ti que é a própria paz. Ou conforme Santo Agostinho, quero a tua verdade desde que não seja contra mim. Ó Deus, eu te suplico, me responda. Isso é súplica. Eu não mereço. Eu estou com as mãos, por isso muitas vezes oramos assim. Eu estou de joelhos, por isso muitas vezes oramos assim. Em mim não há nada, nada que faça com que tu te movas a me responder, exceto a glória e o amor do teu nome. Então Paulo vai colocar por último, nesse elencar, nessa construção da oração, ações de graças. E o que é ações de graças? Certeza de que já se recebeu o que precisava, e de que tudo recebido é sempre um ato de graça de Deus. Então diz Mateus Henry no seu comentário: devemos unir as ações de graças com as súplicas, não só a buscar as provisões do bom, senão recorrer às misericórdias que recebemos. Não existe ações de graças, não existe gratidão no coração do crente, sem que antes ele se veja um desgraçado e miserável. Você já viu alguém agradecido porque ele não precisa do outro? A quem você pede muito obrigado? Ora, a justa piedade, um coração que se inclina a Cristo, que entende os evangelhos, ele agradece, conforme Agostinho exagerava, até por ter deixado o seu pé embaixo do pé do irmão, sendo pisado. Desculpe deixar o meu pé debaixo do seu. Mas, salvo esse exagero, na maioria das vezes, a gratidão que temos é para com quem achamos superior a nós, não é assim? Ora, o crente quando está orando, olha para as mãos de Deus, olha para as mãos do Cristo rasgada e vê que não merecia sacrifício algum, que não merecia saúde para ir ao trabalho, e eu não sou pessimista nisso, que não merecia nada do que tem hoje, nunca achará ou se achará no direito de dizer: dá-me porque eu quero e porque eu oro. Muito pelo contrário, dá-me, ó Deus, porque nas mãos misericordiosas do teu filho está escrita o meu nome. Por amor a Cristo, que escreveu em tinta vermelha sangue o meu nome, dá-me por misericórdia o que eu preciso. Qualquer um que ora assim, olha para a sua vida depois e diz: meu Deus, o que me falta? O que eu tinha? Ou continuamos ainda a viver como Fernando Pessoa, no seu poema Tabacaria, numa parte que ele diz que não tem nenhum mendigo nessa vida que eu não inveje. Meus caros irmãos, quando Paulo diz que a nossa oração tem que ser apresentada a Deus, as nossas petições todas apresentadas a Deus, faz todo sentido quando entendemos quem ora e quem responde à oração. Por isso ele diz: todas as coisas, ou nada deve estar distante de Deus em oração. Não porque ele precisa conhecer. Aquele que sabe, conforme Jesus em Mateus 6, tudo quanto vamos pedir a ele, não precisa tomar ciência das nossas necessidades, mas aquele que ora não sabe nem o que precisa. Paulo em Romanos 8, 26 a 29 diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não é simplesmente por um ato de misericórdia dele, é porque nem orar sabemos. Na nossa Bíblia, nossa língua portuguesa, está escrito que ele intercede por nós porque não sabemos orar como convém, mas a língua que foi escrita no Novo Testamento diz: não sabemos orar o que convém.
Se já é triste não sabemos orar como convém, vocês imaginam o que é não saber orar o que convém? Nós pedimos errado. Não é que tem uma forma de oração. Não é que tem uma que toca o coração de Deus. Não é que tem uma que Deus não resiste. Não é isso. É que não tem nenhuma que toca o coração de Deus. Tem muitas que tocam o nosso. Meu Deus, eu preciso orar porque estou ansioso. Meu Deus, eu preciso orar porque eu preciso de tal coisa. Até mesmo, conforme dizia Tomás de Aquino, eu preciso orar para ser grato. Eu não consigo ser grato por mim mesmo, se o próprio Cristo não infunda em meu coração a gratidão. Já pensou que coração é esse? Que mente é essa? O que pensamos? Meus caros irmãos, segunda ordem de Paulo aqui, versículos 7 a 8. Se a primeira é apresentar todas as coisas diante de Deus em oração, agora é ocupar o pensamento com tudo de Deus. E Paulo diz, e a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Paulo está dizendo, olha, depois que nós apresentamos a Deus toda a nossa ansiedade, alma, como é bom orar. Quando a oração não é apenas um desabafo, ou um monólogo, conforme o fariseu, na parábola do fariseu publicano. Se tem alguém que sabia dar graças a Deus, era o fariseu. Graças te dou a Deus, porque eu dou dízimo, faço isso e faço aquilo. Agora, olha quem suplicava. O que ele dizia? Misericórdia de mim, Senhor, misericórdia. Ele orou. E Cristo responde. O fariseu deu carteirada em Deus e desceu vazio. Então, se a primeira é lançar sobre Deus, apresentar a Deus a ansiedade, ficar vazio da preocupação, a segunda é ocupar-se com tudo de Deus. O que Paulo está dizendo? Não basta tirar toda a preocupação, não basta deixar a mente e o coração limpo, é necessário enchê-los de novo. Mas encher de quê? De novela? Encher-nos de TikTok? Encher-nos de Instagram? Do que enchemos a mente e o coração? E Paulo passa a nos descrever: encher-nos de tudo o quanto é puro, de tudo o quanto é louvável, encher-nos de tudo o quanto é amável, de tudo o quanto é de boa fama. Noutros termos, Paulo está nos apresentando Deus. Se você se esvazia de si mesmo, da tola preocupação e do orgulho de achar-se forte o suficiente para cuidar da sua vida, agora Paulo diz, olha, enche-se de tudo o quanto está em Deus. De tudo que é louvável, o próprio Deus. De tudo que é puro, a própria santidade de Deus. Encha-se de tudo quanto há em Deus. E o que há em Deus? O que sabemos dele? O que ele tem? O que ele pode nos comunicar e nos dar? A oração é somente o primeiro passo, e o somente aqui não é demérito de modo algum, para substituir a ansiedade pela paz. Parece-nos que se a ansiedade é uma questão do pensamento, a solução também pertence à ordem do pensamento. E aqui Paulo não está dizendo que o pensamento é uma coisa e o coração é outra. Paulo está dizendo que os dois são uma única coisa. Mas que às vezes o nosso modo de entender temos que sistematizar. E aliás, o próprio Senhor Jesus diz que é do coração que vem o quê? Os maus pensamentos. E que é do coração que a boca é o que sai do coração. Talvez seja por isso a alegria do salmista no Salmo 139, quando pede Deus para sondá-lo e diz, Senhor, tu me sondas e me conheces. E enfim ele diz, ainda palavra não me tem chegado à boca,
Tu conheces todas. Eu não sei o que vou falar. Eu não consigo pensar o meu pensamento. Mas Deus, antes que eu pense, Ele conhece. Ó, que segurança tinha um salmista. Não tem ninguém mais capaz de cuidar da nossa mente e do nosso coração. Não há sentinela algum. Não há guarda romana algum. Não há ninguém capaz de guardar a mente e o coração do crente e do homem, a não ser o guarda de Israel, do Salmo 121. Ele não vacila. Ele não pisca. Eu pisco todas as horas, todos os minutos, todos os segundos, para não dizer milésimos de segundo. Não é assim? Por isso que ele virá como num abrir e fechar de olhos. Não é que será rápido. É que é instantâneo. Você não tem noção de quando vai piscar. É uma necessidade do seu corpo. Como foi nos dias de Noé. Comiam, bebiam e davam-se em casamento. Como você pisca os olhos sem perceber, assim será. Total indiferença. É isso que Jesus quer dizer. Mas veja, meus irmãos, que quando Paulo acaba de falar sobre essa oração, ele começa a falar o estado de quem ora e a preocupação de quem ora. Com que eu vou encher a mente e o meu coração? Como que aquele que me guarda me fará perceber a sua eficácia em cuidar de mim e espantar para bem longe todo medo e toda ansiedade? O que Paulo diz no versículo 6 e 7 desse capítulo: a paz de Deus e o Deus de paz. Ele diz: guardará. Paulo utiliza-se aqui de um termo muito real em Filipe. Cidade fundada pelo Império Romano, é uma colônia do Império Romano, e o termo implica que Deus, assim como um guarda, vigiará a entrada e a mente do coração do crente. Os crentes estarão seguros, pois não se trata apenas da paz de Deus, senão que o próprio Deus estará presente na mente e no coração do crente. E aqui vale lembrar do que Agostinho, eu cito muito, porque eu gosto dele, sou um fã, disse nas Confissões: tu és mais eu, parafraseando, do que eu mesmo. Deus é a nossa sombra, a nossa direita. Tem alguém capaz de guardar eficazmente a tua mente e o teu coração? Tem alguém que possa conhecer melhor as tuas necessidades do que Deus? Eu não sei o que eu preciso. Eu não sei das minhas reais necessidades. Eu planejo uma coisa e depois eu vejo que tenho que fazer outra. E você? Que garantia você tem que amanhã não acordará preocupado? Que garantia você tem que amanhã tudo quanto você planejou, conforme Lucas 12, se realizará? Se é maravilhoso ter a paz de Deus, aguardar nossos corações e mentes, muito mais é ter o próprio Deus conosco. E é aqui que habita fundamentalmente a diferença existente na vida do crente. Estar em Cristo. Olha o que Paulo diz: guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E não é à toa que Paulo está dizendo no capítulo 4: estejais, pois, firmes, irmãos, em quem? Em Cristo. E depois ele diz: alegrai-vos em quem? Em Cristo. É isso que Paulo está falando. Tire os olhos de mim. Veja o que eu fiz, de certo modo, o que eu conquistei, quem eu sou, não por causa de mim mesmo, mas por causa de quem eu fiz, por causa de Cristo. É Ele quem me sustenta, apesar de tudo. Tudo que é verdadeiro, respeitável, justo e puro. Certamente na lista exposta por Paulo, a qual o crente deve ocupar o seu pensamento, eliminaria muitos dos programas de televisão, revistas, mídias sociais e
outros. Todavia, não basta limpar, remover pensamentos maléficos da nossa mente e do nosso coração, mas é necessária a implantação de um novo modo de pensar cristão. Pois, conforme diz o próprio apóstolo no capítulo 3 de Colossenses, lerei para os irmãos: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Aqui sim, essas três coisas, salmos, hinos e cânticos espirituais, querem dizer uma única coisa, tá? Um cântico, um hino espiritual, é isso que ele quer dizer. Paulo está aqui, Paulo é um hebreu também, não se esqueça. Né? Lembra que no Antigo Testamento Deus é santo, 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 para dizer que Deus é super santo. Né? Que Deus chama Samuel, 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 para não ter erro, é Samuel mesmo. E isso é próprio do judeu, repetir a mesma coisa de maneiras diferentes para dar ênfase. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Olha, a palavra de Cristo habite abundantemente em vossos corações. Se a oração é um santo remédio à ansiedade, a segunda dose cavalar é a palavra de Deus habitar ricamente em nosso coração. Não é pouco, não é com caixinha de promessa, não é um versículo bonito, não é uma emergência, não que isso não nos ajude, mas é dia a dia, entendendo os versículos ligados a um todo das Escrituras, que nos sentiremos amparados e cuidados pelo Senhor. Terceira, irmãos, ordem de Paulo, e aqui um pouco mais implícita, mas se encontra a partir do versículo 9. Paulo diz que um santo remédio para a nossa ansiedade é procurar praticar os bons exemplos. Versículo 9 em diante, Paulo está dizendo: o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. O que aprendestes, o que recebestes, o que ouvistes e vistes em mim. Aprender, ouvir, ver em Paulo é a recomendação para o crente pôr em prática. Um certo homem de Deus chamado Fionn, em seu comentário do Novo Testamento, no capítulo 3, versículo 17 aqui, de Filipenses, ele vai dizer que Paulo diz a esses crentes: sigam unidos ao meu exemplo, sigam unidos o meu exemplo, e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. E depois ele cita o capítulo 4, versículo 9. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Grande parte da carta dá exemplos de pessoas que, a despeito de sofrimento, concentram-se no que importa e encontraram alegria no progresso do Evangelho. O que Paulo está dizendo? Olhem para mim, olhem para Timóteo, olhem para Epafrodito, mas acima de tudo, olhem para o capítulo 2. Olhem para Cristo. Paulo está dizendo: não olhem para mim como infalível, nem para Timóteo e para Epafrodito como infalíveis. Olhem para nós e para mim como aqueles que concentraram a sua vontade, a sua vida, não na roupa, não na alimentação. Essas coisas são importantes, óbvio. Mas concentraram a sua alegria, a sua preocupação no progresso do Evangelho. Paulo, no capítulo 1, diz o quanto ele foi caluniado por muitos irmãos. Usaram a prisão de Paulo contra Paulo. E o que Paulo diz aos irmãos de Filipe: que importa, contanto que o Evangelho seja anunciado? Vai dizer que isso nunca te surpreendeu? Vai dizer que quando você lê essa passagem, você não pensa: meu Deus, será que eu seria capaz disso? Vai dizer:
que a irmã Zezinha faz fofoca sobre mim. No meio daquela pregação dela, o evangelho foi anunciado e as pessoas creram. Azar que falem de mim, porque eu moro no barraco, mas trabalho com dignidade, creio em Cristo, sirvo a Ele, sou honesto, sou um crente. Meus irmãos, e Paulo, quando diz isso aos irmãos de Filipe, nessa carta, ele não diz, olha, contudo não sou eu, é Cristo em mim. É por causa de Cristo. Quando a gente olha para Cristo, para o seu evangelho, a alegria faz todo sentido. E é interessante que a palavra felicidade não tem nas escrituras sagradas. É um conceito bem filosófico. A gente inverte isso, a gente pensa, né, nós com a nossa mente ocidental, que a felicidade é aquilo que não tem fim, e a alegria aqui e outra ali. Mas é o contrário disso. João capítulo 14 até o capítulo 16, Jesus fala da tribulação, da perseguição que o discípulo vai enfrentar, por estar nele. Mas diz, olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas antes disso ele diz, que ao padecer perseguições, o Santo Espírito seria derramado no coração desses crentes e seria dado a eles uma alegria que o mundo não poderia roubar. Nas Escrituras Sagradas, a alegria é essa que não tem fim. É essa que parece que com a ansiedade, com a decepção com o irmão, nas lutas, 1000 enfermidades, câncer, sei lá mais o que, qualquer desgraça na nossa vida parece afogar, eclipsar a alegria. Mas lá no fundo, há algo que grita na nossa alma e diz, está tudo bem. Não é por causa de você. É por causa de Cristo e o seu evangelho. Não é o que muitos de nós experimentamos às vezes, quando vamos visitar os irmãos no hospital, e vamos ouvir um versículo bíblico que dá um ânimo no irmão e tal, e a gente vai e começa a conversar com o irmão, a gente vai embora chorando, com vergonha e alegria ao mesmo tempo. Puxa vida, eu queria consolar os irmãos, e quem vai embora edificado sou eu. É essa alegria que nos faz experimentar o Salmo 40, não me pergunte o versículo, que diz que o Senhor nos afofa a cama na enfermidade. Não é isso que acontece? Você já se deitou numa cama e ficou lá 2, 3 dias? A única experiência que eu tive, graças a Deus, foi quando eu tive dengue. Horrível. O corpo todo dói, parece que tem caco de vidro no colchão e tal. Você vira para um lado, você vira para o outro. Salmo diz que Deus está cuidando disso. Espera aí, vira para cá, meu servo. Está espetando aqui, fica tranquilo. A dor só vai até onde eu deixo. Meus irmãos, é assim que Paulo vê a sua dor e seu sofrimento. O evangelho cresce. Quem é apto para tal coisa? Perguntou Paulo sobre a pregação, né? Retoricamente. E ele diz que Deus colocou o seu tesouro em vaso de barro. Paulo é aquele que os crentes deveriam olhar. Onde está a rachadura do vaso? Onde está mostrando que ele é de barro, não tem valor algum? Por que que Deus, graciosamente ou loucamente, na linguagem de Paulo, cisma de esconder um tesouro maior do que o invólucro, maior do que esse barro imperfeito? E o tesouro é o evangelho de Cristo. Paulo diz, olha, eu sou só o barro, agora o que brilha em mim, o que me ofusca, o que mostra a minha miséria e o seu poder, é o evangelho de Cristo. Isso deveria nos envergonhar, porque amanhã eu tenho certeza que acordaremos preocupados se aquela roupa vai durar mais um tempo.
Eu tenho certeza que amanhã a irmã vai abrir o seu guarda-roupa e vai ver, eu não quero ir com essa cor desse vestido, eu não quero ir com esse sapato, eu não quero ir com... Meu Deus, eu preciso de roupa. E o irmão vai estar brigando com a marmita. De novo frango? Pelo amor de Deus. Não é assim? Por que feijão preto? Eu não tinha te pedido lentilha, mulher. Ah, meu Deus, me dê condição de mudar. Eu não quero uma marmita. Eu queria levar uma airfry para o trabalho. Meu Deus, me ajuda. E Paulo diz, estranhamente, o irmão que pede um airfry vai com a glória de Deus para o trabalho e o sustenta. E Deus dá airfry. Diz, toma, miserável pecador, murmurador. Agora eu quero ver o que você vai pedir. Aí a gente que tem essa mania de fantasiar o passado, diz, Deus, se eu pudesse levar o micro-ondas para o trabalho, mas eu não tenho condições. Meus irmãos, Paulo é esse exemplo. E aqui para encerrarmos, por que ele diz? Quais os 3 nomes que ele apresenta nesta epístola que serve-nos de exemplo? Que é bom que a gente entenda e procure no nosso meio. Onde estão esses irmãos que são exemplos para nós? De pessoas, claro, que andam ansiosas muitas vezes, mas que nos mostra o que é orar e ter a resposta de Deus. Que é ter o Deus de paz e a paz de Deus no coração. Que diz, meu irmão, vamos resolver isso. O que você está precisando disso? Vamos orar. Mas não é orar para não se responsabilizar pelo irmão. É orar porque acredita que o remédio para toda ansiedade não é simplesmente a paz de Deus, mas o Deus de paz. Os 3 nomes apresentados aqui, que servem de exemplo para o sofrimento dos irmãos de Filipos a serem seguidos. Paulo, capítulo 2, versículos 5 a 11. O segundo exemplo é Timóteo, capítulo 2, 19 a 24. E o terceiro exemplo é Epafrodito, aquele doente. Capítulo 2, 19 a 20. Esses 3 demonstram fidelidade, bem como o cuidado de Deus para com a vida dos crentes em Cristo Jesus em meio aos sofrimentos. Segundo Paulo, ele mesmo e outros 2 outros companheiros demonstraram estar concentrados no que mais importa. Capítulo 2, versículo 2. Eles dizendo que focaram em Cristo e em sua obediência até a morte. Capítulo 2, versículos 6 a 11. Em que Paulo é exemplo aqui, esses irmãos? Versículo 10. O cuidado dos irmãos por ele causa-lhe alegria no Senhor. Paulo não tem vergonha de receber cesta básica. Paulo não está com vergonha de receber Pix. Não estou mandando piadinha, tá? Não gosto disso, não é isso? Paulo não tem vergonha de dizer, Paulo, toma aqui um dinheiro, vai ali, faça alguma coisa, meu filho. Compra um chinelo. Segundo, versículo 11. Paulo é um exemplo em como lidar com a vida de privações nas mais diferentes situações. Paulo aprendeu a viver contente. O crente também pode aprender a viver com contentamento. Por quê? Paulo diz, eu aprendi, eu sei. Há uma escola divina. O discipulado cristão é acompanhado pessoalmente por irmãos que nos guiam, orientados pelo mestre por excelência, que é Cristo Jesus e o seu Santo Espírito. E isso acontece mediante sofrimentos, lutas, conforme diz Hebreus 12, versículo 4. Deus não bate em bastardos, dizia Spurgeon. As costas do tolo não merecem chibatadas de Cristo. O que nos fustiga a alma, o que nos corrige e ensina, é a disciplina de Deus. Portanto, conclui Hebreus, se você está sendo disciplinado, faça o quê? Chorem, alegrai-vos. Terceiro, Paulo é um exemplo ao descobrir que o poder não está no homem, nem tampouco naquilo que ele tem, mas no Senhor. Versículo 13, tristemente deturpado por muitos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A ênfase não é eu posso, a ênfase é Deus que me fortalece. Por isso eu posso. E, para encerrarmos, porque já estou falando demais, não se está sozinho nas tribulações.
esses irmãos que nos são exemplos, Paulo, Timóteo, Epafrodito, sofrem também, ou sofreram também, tal como nós. A pergunta a ser feita é: o que guarda o teu coração? O que guarda a tua mente? O que você pensou hoje, quando tirou o cochilo da tarde? O que você está planejando, irmã, amanhã? Quem está controlando? O teu coração, do que ele está cheio? A mente e o coração devem estar em harmonia, pedir e agradecer, gozar da paz de Deus e ao mesmo tempo em que goza do Deus de paz, cuidar do pensamento e fazê-lo produzir fruto. Eu quero orar por você, que assim como eu, precisa aprender a orar, a não omitir nada de Deus, de tal modo que Ele controle o que eu penso e o que eu sinto. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por sua palavra. Ajude-nos em nossa ansiedade. Ajude-nos a apresentar a Ti toda e cada uma delas. Deus, ajude-nos a fazer isso com súplicas. Para isso precisamos olhar para nós, através da sua palavra, e entender que se tem um motivo para te agradecer, é porque nada mereçamos, e mesmo assim o Senhor é todo dadivoso e nos dá o pão de cada dia. Ajude-nos, Senhor, a encher a nossa mente, depois de esvaziada em oração, adoravelmente pelo seu Santo Espírito, a ter tudo quanto pertence a Ti. E depois, Senhor, em comunhão com os irmãos, seguir o exemplo de Cristo e esses irmãos que nos apontam o exemplo de Cristo e do seu maravilhoso Evangelho. Em Cristo Jesus. Amém.